Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí preparando este vídeo para você que procura saber mais a respeito da obra Sagarana, do imortal Guimarães Rosa. Eis aí a imagem do homem. Guimarães Rosa, nascido em 1908 na cidade de Cordisburgo, em Minas Gerais, faleceu em 1967, marcando profundamente a literatura brasileira, para não dizer a literatura universal. Bom, vamos saber um pouquinho a respeito deste grande escritor, conhecido como um escritor da terceira geração modernista brasileira. Bom, ele nasceu no interior de Minas Gerais, onde viveu até os 10 anos de idade, quando se mudou para Belo Horizonte, né? Lá ele foi estudar numa escola e já se destacou por ter um interesse em comum. Ele gostava de botânica, zoologia e literatura. E o pobrezinho, como não se adequava muito à sua sala, né, aos seus colegas, recebeu o apelido, olha aí, o bullying na época não existia, né, não se falava em bullying, mas olha o apelido dele, Boi Sonso. Muito bem, esse Boi Sonso parece que não era muito sonso assim não, porque ele conseguiu se formar na escola e entrar na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, onde estudou, tendo, apesar desse seu interesse científico, um interesse muito forte na área de literatura, né? Escreveu vários contos que foram publicados na revista Cruzeiro, tinha um estilo ainda que não havia se definido muito bem. Atuou como médico, né, como voluntário, numa época de revolução, de 1932 até 1936. Enquanto isso, ele foi escrevendo, até que participou em 1938 de um concurso de contos do prêmio Humberto de Campos, e é ali que ele vai apresentar pela primeira vez a obra Sagarana, um conjunto de, no caso hoje são 9 contos, na época, se não me engano, eram 12 contos, né? Inclusive ele não ganha esse concurso, ele fica em segundo lugar, mas ele é defendido, a sua obra é defendida por Graciliano Ramos, né? Então veja só que ele não estava para brincadeira. Como tinha um interesse muito grande por línguas, ele vai prestar o exame do Itamaraty em 1934, e ele vai em 1938, né, início aí do conflito da Segunda Guerra Mundial, ele vai ser nomeado cônsul adjunto em Hamburgo. Então ele vai para a Alemanha, para Hamburgo. Inclusive ele vai vivenciar um incidente diplomático em que ele será preso e acabará sendo trocado por diplomatas alemães que estavam no Brasil, né? Inclusive, em paralelo aqui a história dele com a esposa dele, eles vão dar o visto brasileiro para muitos judeus que vieram se refugiar no Brasil, né? Eles vão correndo bastante risco aí a ajudar famílias judias a virem para o Brasil. Muito bem, vai continuar a sua produção literária. Em 1946 ele vai, depois de trabalhar em cima desses contos de Sagarana, ele vai, se a gente pode dizer assim, dar uma enxugada no livro. É um livro de 500 páginas, ele vai tirar quase 300 páginas desse livro, e aí ele vai publicar o livro Sagarana, que vai ser bastante celebrado pela intelectualidade brasileira, né? Mais tarde, entre outros livros, ele vai produzir talvez seu grande romance, Grande Sertão Veredas, né, que vai também marcar a literatura. Mais tarde ele vai ser nomeado à Academia Brasileira de Letras, e em 1967, após tomar posse, ele vai, pouco tempo depois, falecer, né? Então é deste homem, uma personalidade ímpar da literatura, que nós estamos tratando agora, e da sua primeira obra
seu primeiro livro publicado. Bom, então vamos começar a entender um pouquinho a respeito das características gerais da sua obra. Olha só que interessante aí o que ele escreve. Na panela do pobre, tudo é tempero. Um rio sem margens é o ideal do peixe. Ora, do que ele está tratando aí? Que ele não faz concessões para escrever o seu romances, os seus contos, né? Ele acredita na liberdade da linguagem, na liberdade do uso do tempo e do espaço, né? Então, embora ele vá, como mineiro, se inspirar em grande parte nos seus personagens, no espaço no próprio interior do sertão de Minas Gerais, ele não vai restringir as suas histórias a este ambiente. Ele vai se utilizar deste ambiente, mas vai dar uma dimensão universal, como por exemplo nas histórias, nas fábulas, né, que nós falamos, era uma vez. Esse era uma vez não importa o tempo, não importa o espaço, é a dimensão mítica, lendária, que a história acaba recebendo com este tratamento da linguagem. Então é a respeito disso que ele está tratando quando diz: um rio sem margens é o ideal do peixe, ou seja, não há limitações para a produção literária. Na panela do pobre tudo é tempero, ou seja, tudo que ele puder se utilizar para enriquecer a sua história, né, ele vai fazer, certo? As características gerais que nós vamos encontrar na obra de Guimarães Rosa é inicialmente o tal do regionalismo universalista, ou seja, embora ele tenha como referência principal Minas Gerais, as suas histórias ganham uma dimensão universal, um caráter universal, né? Os tipos humanos, os perfis psicológicos, a angústia, a dúvida, né, é o universo que vai ser trabalhado por ele, a crendice, né, que determina as ações das personagens, né? Então esse é o regionalismo universalista. Então, embora ele esteja tratando lá de uma personagem que está no sertão de Minas Gerais, aquela personagem tem algo que é próprio do ser humano, independente do contexto cultural, histórico em que ele esteja. Ele vai prezar muito a referência do universo mítico, lendário, né? Então é aquele aspecto mágico que é próprio das histórias fabulosas, né? A questão do misticismo e da superstição também, né? Aí a grande marca, né, de Guimarães Rosa é a sua linguagem inventiva, com o uso de latinismos, ou seja, ele vai incorporar expressões latinas, né, termos latinos à sua escrita, mas não somente os latinismos, como palavras estrangeiras mesmo, por isso que nós chamamos de barbarismos, né? São as palavras estrangeiras. E ele, como um conhecedor de muitas línguas, ele vai incorporar esse seu conhecimento, ele vai se valer desse conhecimento para enriquecer a linguagem, né? Ele vai trabalhar também com os neologismos, né? Ou seja, com a invenção de novas palavras. Com a linguagem regional, ele vai trabalhar com o que a gente chama de mimetismo, ou seja, a imitação da fala regional, ao mesmo tempo misturando esse regionalismo com a erudição, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque muitas vezes nós lemos ali uma fala que parece a imitação da fala do sertanejo, né, por exemplo, só que na verdade ele está misturando essa fala com a erudição, ou seja, ele está criando uma linguagem própria do conto, é uma linguagem que não existe, não tem pleno referencial na linguagem do sertanejo, né? Então dá uma dimensão fantástica para o seu conto, e isso, portanto, gera o que nós chamamos de prosa poética. Então é um texto escrito em parágrafos, por isso a prosa, mas com uma linguagem cheia de significações, né, de polissemias, inclusive de melodia, que é a característica da poesia, né? Por isso prosa poética. E por esse motivo não é simples, não é fácil entender a escrita do nosso amigo Guimarães Rosa,
certo? Agora vamos falar da obra em questão, a obra Sagarana, né? Saga é uma palavra emprestada das línguas germânicas que faz referência a uma história aventuresca, uma epopeia, né? Uma história de aventuras. E Rana é uma palavra indígena que significa ao modo de, a maneira de, ou seja, ele já indica que os contos que fazem parte desta obra, do conjunto dessa obra, tem algo de semelhante a uma epopeia, né? Que se fala muito da obra de Guimarães Rosa é a tal da travessia, que é um processo que leva as personagens a uma transformação. Tá? Então olha lá, Sagarana é um livro de contos publicado por João Guimarães Rosa em 1946, lembrando que ele já havia escrito esse livro, como ele mesmo diz, num quarto, né, fechado, escreveu a lápis o livro, levando muitos dias e muitas horas, e muito tempo antes, né, em 1938 é a primeira vez que ele leva esses contos de Sagarana ao conhecimento público, e cuja primeira versão foi por ele inscrita no concurso Humberto de Campos da livraria José Olímpio sob o título de Contos em 1938, e que assinou sob o pseudônimo de Viator, né? No caso, concurso literário, o autor não coloca o próprio nome, é obrigado a usar um pseudônimo. Essa publicação foi premiada com o segundo lugar no concurso, perdendo para Maria Perigosa de Luiz Jardim, né? Esse livro aí, que os contos, que são os contos de Sagarana, é a primeira publicação que não foi posteriormente renegada pelo autor. O que acontece? Ele escreveu outras obras, sobretudo de poesia, né? Escreveu poemas e depois ele disse que as obras não eram dele, né? Em que sentido? Ele não queria associar o seu nome com o que ele havia escrito, talvez porque ele entendesse que a partir de Sagarana ele encontrou a sua verdadeira identidade como autor, né? Então são os contos que já têm uma linguagem amadurecida do Guimarães Rosa, então ele não quis ser associado àquilo que ele escreveu antes de Sagarana, né? Os textos exemplificam bem o estilo do autor, né? Que é o estilo que a gente vai conhecer a partir de Sagarana, que vai marcar o restante da obra dele, sua linguagem inovadora e seus temas atrelados à vida rural de Minas Gerais. Então essa é a grande referência dele. Tá? O título Sagarana é um hibridismo, né? O que é hibridismo? É quando você mistura radicais ou palavras de línguas diferentes. Saga, radical de origem germânica, que significa canto heróico, lenda, e Rana, palavra de origem tupi, que significa que exprime semelhança, ao modo de. Assim, Sagarana significa algo como próximo a uma saga, semelhante a uma saga. João Guimarães Rosa combina e recombina habilmente as informações do meio, confundindo lugares e paisagens, mesclando o real, o imaginário e o lendário em sua obra, né? Não é um livro regionalista, já que não se limita a uma localidade específica. Tá? Então, como é que é composto esse livro? Ele é composto por 9 contos. Tá? O primeiro é o Burrinho Pedrez, depois A Volta do Marido Pródigo, Duelo, Minha Gente, São Marcos, Corpo Fechado, Conversa de Bois e A Hora e Vez de Augusto Matraga, né? Talvez desses contos todos, os mais trabalhados aí, mais pedidos, geralmente vestibular, são O Burrinho Pedrez e A Hora e Vez de Augusto Matraga. Tá bom? Além desses daí, a publicação original de contos possuía mais 3, né? Questões de Família, Uma História de Amor e Bicho Mau, certo? Bom, vamos falar um pouquinho da linguagem que a gente já começou a falar lá no início. Ele cria neologismos em Sagarana, utilizando-se de palavras formadas por derivações sufixal, prefixal, parasintética e também por abreviação, composição aglutinada e composição justaposta. Ou seja, ele fornece um material maravilhoso para questões de interpretação de texto,
para questões não somente de literatura, como também de gramática, interpretação de texto. Esse deve ser o principal cuidado do vestibulando. Não adianta ler resumos das histórias, é importante tomar contato com a linguagem mesmo do Guimarães Rosa, porque é comum o estudante tomar um susto. Ele vai conhecendo as histórias e aí ele se depara com um trecho da história e ele não consegue compreender nada. Por isso essa questão de um contato direto com o texto de Guimarães Rosa é muito importante. Tomar ciência desses processos de formações de palavras, desses neologismos com o qual Guimarães Rosa trabalha. A obra é repleta de neologismos que se sobressaem em composições e derivações novas, além de novos tipos de construção frasal. Então ele trabalha com inversões sintáticas, com anacolutos. O que é o anacoluto? Aquela frase que fica interminada, ela deixa o leitor no ar, transmitindo a ideia de que é um pensamento que não foi terminado. Ditos neologismos sintáticos, segundo um estudioso da literatura brasileira chamado Matoso Câmara. Algumas figuras de linguagem, tais como metáforas, anacoluto e silepse, silepse é a ocultação de termos da frase, têm também grande destaque. Além disso, o autor faz uso de recursos melopéicos. O que são recursos melopéicos? Recursos melódicos. Então ele cria uma certa melodia. Como? Trabalhando figuras como a assonância, que é a repetição dos sons vocálicos, ou aliterações, que é a repetição dos sons consonantais, que são únicos em sua obra. Então olha só que bonito isso daqui, olha. Inclusive já essa expressão, essa frasezinha de Guimarães Rosa já caiu aí no vestibular. Como diz Guimarães Rosa, as palavras têm canto e plumagem. Canto se referindo ao universo sonoro, toda palavra tem uma forma sonora, e plumagem se referindo à imagem da palavra escrita, então é aquilo que se vê, tem som e imagem. E por isso mesmo cada uma delas leva a significados diversos, ou seja, a partir do seu som e da sua imagem nós conseguimos tecer relações com campos semânticos, e campos sonoros, campos de significado e campos de sons. Ou seja, a palavra é vista por Guimarães Rosa como uma matéria-prima artística. Ela não é simplesmente o significado, ela está além do significado, ela é uma matéria-prima plástica. Ainda que essa diversidade possa ser muito útil e só apreendida em um exercício de interpretação. Com efeito, Guimarães apela para os aspectos auditivos, canto e visuais, plumagem, fazendo um verdadeiro arranjo sonoro com as palavras. Isso se sobressai principalmente entre os contos, em O Burrinho Pedrez e São Marcos. Tudo bem até aí? Então olha lá, vamos só falar agora do foco narrativo aqui. Bom, então olha lá, os contos O Burrinho Pedrez, A Volta do Marido Pródigo, Sarapalha, Duelo, Conversa de Bois e A Hora e Vez de Augusto Matraga terão narradores oniscientes de terceira pessoa, ou seja, narrador observador. A onisciência do narrador nos contos em terceira pessoa é relativizada, acentuando a dimensão mítica, política e a alternância de focos narrativos no transcorrer do texto. Já nos contos São Marcos, Minha Gente e Corpo Fechado, o narrador aparece em primeira pessoa e um foco narrativo que vai acompanhar os passos do protagonista, mas também com certas sutilezas que servem para estabelecer o sentido mais profundo da história. Tudo bem? Então agora nós vamos aos contos em si. A gente vai começar pelo Burrinho Pedrez. O Burrinho Pedrez. Então,
nós temos aí a história de 7 ouros, que é o burrinho pedrez, né? É um burrinho decrépito, já velho, que já fora bom e útil para seus vários donos. Esse burrinho, ele pode ser considerado uma alegoria de qualidades, né? Ele já é um burro que já tem uma certa experiência, ele já passou por muitas situações, então ele vai representar aí a paciência, a humildade, a sabedoria, a experiência de vida. Ele está lá largado, abandonado, esquecido na fazenda do Major Saulo, que tem o azar de ser avistado numa travessia pelo dono da fazenda, que o escala para ajudar no transporte de gado. Na verdade, ele era um burro velho, né? Ele era miúdo, resignado, já tinha tido vários nomes, né? Tinha tido vários donos e estava praticamente nessa fazenda do Major Saulo para morrer, né? Contudo, ele estava lá a lamber um resto de sal perto da varanda da casa grande, quando foi escolhido para levar uma boiada a um povoado. Na verdade, ninguém ia se lembrar dele porque ele era um burro velho, né? Mas na noite anterior, por conta de uma tempestade, alguns cavalos haviam fugido e, portanto, não havia nenhuma montaria que pudesse servir aos peões aí para levar a boiada, né? Então, olha só como é que Guimarães Rosa escreve: o primeiro engano do burrinho neste dia, o equívoco que decide o destino e ajeita o caminho, a grandeza dos homens e dos burros, porque quem é visto é lembrado. Então o erro do burrinho aí até uma ironia. O erro do burrinho foi se deixar ver, né? A partir do momento que ele foi lembrado, ele foi designado para uma tarefa, né? E aí é importante que o Guimarães Rosa ele vai trabalhar com uma temática que ele vai retomar lá no último conto, que é A Hora e Vez de Augusto Mastraga, que é a ideia de que cada ser, né, por mais simples, por mais humilde que seja, está fadado pelo destino a ter o seu momento, a sua vez, né? E esse burrinho, já nos seus últimos dias aí, porque já é velho, ele vai ter o seu momento heróico, né? Então o que acontece? Essa história é a história, o eixo narrativo, o enredo, se dá em torno desse burrinho pedrez, que vai ser utilizado como um animal de transporte para um vilarejo, né? E vai conseguir chegar a esse vilarejo. Então ele tem esse processo aí. E na história do burrinho haverá outras micro-histórias, né? que são micro-enredos envolvendo conflitos entre peões, né? Então olha lá. Bom, na travessia do córrego da fome, todos os cavalos e vaqueiros morrem, exceto 2, Francolin e Badu. Este, o Badu, montado no burrinho pedrez, e aquele, o Francolin, agarrado ao rabo do burrinho 7 de ouros, que é o burrinho pedrez. Tá? Então, esse Francolin, na verdade, vai haver uma enchente, e o Francolin vai se agarrar para não morrer, né? O burrinho vai boiar com o Badu no seu dorso, e o Francolin vai se agarrar ao rabo do burrinho. Mas assim que o burrinho pode, ele vai escoicear o Francolin, ou seja, vai dar um coice no Francolin e vai conseguir completar a travessia com o Badu, né? Mas existem várias histórias ali que vão ser contadas nesse processo de travessia, né? Então, por exemplo, tem lá a história do menino Vadico, né? O Calundo, tem a história do Silvino, né? Que foi desprezada por uma moça que trocou esse Silvino pelo Badu, né? E aí vai haver a tentativa do Silvino de se vingar no seu
no seu no seu colega Badu, vai se vingar aí do desprezo da moça que o trocou pelo Badu, né? Fazer a vingança lá. Ele vai tentar usar essa viagem para fazer a vingança, né? Então tem uma série de histórias que vão entremeando o enredo principal, que é a travessia do burrinho, certo? Bom, o burrinho consegue salvar o Badu, né? 8 vaqueiros morrem e aí o burrinho cumpriu sua missão, né? E aí termina lá procurando um resto de milho no coxo e um lugar para dormir, né? Que ele vai se dormir lá, vai se acomodar entre uma vaca moxa, que é uma vaca sem chifre, e uma vaca malhada. E aí nós temos o aspecto universalista, né, dessa história, que é o burrinho representando uma personalidade contemplativa, estoica, ou seja, que é indiferente às paixões humanas, ele é impassível, né? não é dado a roubos emocionais, é sereno. O burro, ele tem aquele aspecto de ser forte, de ser firme, né, no seu caminhar, e tem uma postura aí de fugir a confusões, ser sábio, paciente diante do mundo e dos homens, resignado diante do destino, né? E aí a ideia da sabedoria, que é resultado da velhice. Ele é um burro que já passou por muitas situações, certo? Então é isso que nós temos aí a reforçar a respeito deste conto, tá? Agora nós vamos para o segundo conto, que tem 2 nomes, né? A possibilidade de 2 nomes: Traços biográficos de Lalino Salantiel, ou também chamado A Volta do Marido Pródigo. Então, nesse conto, o Guimarães Rosa ele vai criar uma intertextualidade às avessas com o filho pródigo, que é uma narrativa bíblica, né, que está nos evangelhos lá. A história do filho pródigo é de um rapaz que vivia com seu pai tinha posses, ele vivia num lugar em que ele não tinha nenhuma dificuldade material, mas no seu anseio de conhecer o mundo, ele pede ao pai que reparta a sua herança, né, antes de que morresse, repartisse herança, para que ele pudesse gozar a vida com a herança do pai. E o pai consente, ele sai com aquele dinheiro todo e tem uma vida perdular. Ele vai gastando com jogos, com mulheres, com bebida, e acaba na mais terrível miséria, sendo obrigado a trabalhar para um homem que cria porcos, e ele percebe que ele está realmente como a gente pode dizer, no fundo do poço, quando ele sente a vontade de comer a própria comida que ele dá para o porco. Aí ele se lembra do pai e pensa e reflete: se eu fosse trabalhador nas terras do meu pai, eu não passaria a necessidade que eu estou passando aqui. Então o melhor mesmo seria viver com meu pai. E ele volta para viver com o pai, e aí ele é recebido pelo pai com alegria, porque o pai percebe que agora ele tem um novo filho diante dele, um filho mais sábio, né, que compreende os verdadeiros valores da vida, né? É uma alegoria para falar a respeito do distanciamento de Deus, né, que o pai simboliza Deus e o filho qualquer um de nós que queira seguir o próprio caminho sem considerar os ensinamentos aí que vêm de Deus, a questão da prudência e tal. Mas o que o Guimarães Rosa vai fazer é apresentar o tal do Lalino, né, ou também chamado de Laio, que será o marido pródigo. O que ele vai fazer? Ele vai deixar a esposa, né, para cair na vida e viver, né, o que ele tem vontade de viver,
né? Então por isso o marido pródigo. Contudo, o final da história não vai ser condizente com a narrativa bíblica, né? Então vamos conhecer um pouquinho dessa história aí. Então essa história aí, ela começa com a seguinte epígrafe. Aliás, as histórias têm epígrafes, né? Então aquela citaçãozinha no começo antes do conto em si ou da novela, né? No caso, a epígrafe aí dessa novela foi ao inferno, mas não entrou, né? E a gente vai entender um pouquinho melhor o que seja isso. Lalino é um típico malandro, né? Um pícaro, né? É um anti-herói, é um típico malandro que não aprecia o trabalho, apenas a boa vida, né? Então o que acontece? O tal do Lalino Salantiel, ele trabalha numa mineração, né, próximo a Belo Horizonte, é considerado um homem de bem com a vida, meio irresponsável, mas que tem um grande poder de persuasão, né? Costuma chegar atrasado ao serviço, mas sempre tem uma lábia lá, e ele consegue enganar o chefe dele, que é chamado Seu Marra, né? Sempre conta histórias. Gosta de inventar história, dizendo que assistiu peças no Rio de Janeiro, mas na verdade ele nunca foi para o Rio de Janeiro, e tem um sonho, né, de possuir algumas terras numa região ali chamada de Rio do Peixe, né? Bom, ele apesar de ser esse fanfarrão aí, né, ele é generoso, ele é generoso, é companheiro, né? E está sempre ali naquela boa vida. Bom, ele é casado com a tal da Ritinha. A Ritinha é a Maria Rita, né? E ele é bastante terno com ela, demonstra bastante ternura, né? Só que um dia ele coloca na cabeça dele que ele nasceu para se aventurar no Rio de Janeiro. Então ele junta um dinheiro lá, uns 600 mil réis, vendendo um carroção, né? E pede um dinheirinho emprestado para um tal de um espanhol, um tal de Ramiro, né? E vai para o Rio de Janeiro e não se despede da mulher, né? O espanhol empresta o dinheiro porque o que ele estava pensando? Bom, esse Laio aí vai para o Rio de Janeiro, vai deixar a mulher dele e eu acabo ficando com a mulher, né? E ele, de fato, acaba fazendo isso, né? Dá o dinheiro, só que ele deveria prometer que ele ia embora para sempre. Bom, mas o Laio, antes de partir, ele pede para que um amigo dele, chamado Miranda, que diga para a mulher que ele foi para o Rio de Janeiro e que ela pode fazer o que ela quiser, o que ela bem entender. Ou seja, se ela quiser casar, o que ela quiser fazer é questão dela. Ela não está amarrada a ele pelos laços de matrimônio. Bom, o caso é que 3 meses depois da partida, a Ritinha vai morar com Ramiro, lá o espanhol que havia emprestado dinheiro, né? Passaram-se 6 meses sem notícias do Laio, né? Do Lalino, e o que ele está fazendo durante esse tempo? Está dissipando o dinheiro dele com mulheres, né? Nesse tempo ele percebe que essa vida não dá grandes respostas para ele, e ele acaba repudiando a vida do Rio de Janeiro e resolve regressar. E é aí que nós temos o sentido que se faz com a epígrafe, né? Que sentido é esse? Ele foi ao inferno, mas não entrou lá. Então ele foi ao Rio de Janeiro, que representa essa vida aí urbana, desregrada, né? Corrompida, mas ele não quis fazer parte dessa vida. Aí nesse sentido a gente tem também aquela intertextualidade com o filho pródigo, que vai conhecer a vida desregrada, se arrepende e volta, né? Bom, ele continua, apesar, né, de ter sofrido, ele volta e se depara com a mulher vivendo com Ramiro, mas
ele não se desespera, ele continua com a sua mesma personalidade, descontraída, alegre, como se nada tivesse acontecido. Através de um amigo dele, né, por meio de um amigo dele chamado Oscar, ele acaba conseguindo um emprego com o pai do rapaz, que é o tal do Major Anacleto, né? E aí ele, com a sua simpatia, ele ganha a amizade do irmão do Major, que é um cara chamado Laudônio, e acaba trabalhando como cabo eleitoral para o Major, né? Então a gente tem aquele ambiente lá do coronelismo, né, e tal. E ele está sempre na companhia de um guarda-costas chamado Estevão. Bom, ele acaba sentindo saudade da mulher e ele pede para esse amigo Oscar que converse com a Ritinha, né? O Oscar vai lá conversar com a Ritinha, mas também não é nenhum cara assim moralmente exemplar. Ele dá uma cantadinha na Ritinha, vê que a Ritinha não está afim, né? É rechaçado por ela, e ela, ao falar com o Oscar, ela confessa que ainda ama o safado do Lalino, né? Ainda ama o Laio. E o Oscar, que ele faz? Ele mente, né? Ele fala pro rapaz que a Ritinha não quer mais saber dele, né? Então repara aí a amizade, né? Uma amizade estranha. Bom, a campanha lá do Major corre, tem as intrigas, tal, e o Laio, sempre com aquele jeito dele pícaro, malandro, acaba se saindo ileso, né? E a Ritinha lá, descontente com o espanhol, com o Ramiro, ela acaba deixando o espanhol e pede a proteção ao Major, né, que é o empregador, amigo do Laio, né? E que a recebe, né? Mas o Laio fazia uma espécie de jogo duplo, né, e estava fazendo um jogo com a oposição do Major. E aí, quando ele descobre isso, quando o Major descobre isso, ele muda de ideia, não quer muito ajudar a Ritinha. Bom, o Laio, né, esclarece tudo. Ele andava com o filho do inimigo político para levá-lo ao mau caminho. Então ele fala lá para o Major que ele estava andando com o inimigo para desencaminhá-lo, estava se fazendo de amigo para desencaminhá-lo, né? E aí tem lá toda uma situação e o Major Anacleto acaba ficando ao lado do Laio, né? O Major vence as eleições e a Maria Rita e o Laio se reconciliam, né? O Major Anacleto manda os capangas expulsarem os espanhóis da terra, porque tem uma questão política. Ele descobre que os espanhóis não podem votar. Então o Ramiro é tirado aí da situação, né? Então, ou seja, o nosso amigo Lalino se deu bem, a volta do filho pródigo, do marido pródigo, mas é uma história meio às avessas, né? Porque ele não se arrepende. Na verdade, o Laio, né, o Lalino, ele representa a ênfase do viver, né? Uma espécie de celebração à vida, né? De viver a vida com vontade e fazer aquilo que se tem na telha, né? Ele é um indivíduo que goza a vida sempre com um jeitinho malandro para resolver as coisas. Então ele é um legítimo anti-herói, né? Então olha lá como nós anotamos aí para efeito de resumo. No retorno encontra a Ritinha casada com o espanhol Ramiro, torna-se cabo eleitoral do Major Anacleto, que graças a ele ganha a eleição. Laio, como também é conhecido, reconcilia-se com Maria Rita no fim do conto, certo? Os personagens principais aí são o Lalino Salantiel, a Maria Rita, que é a esposa dele, Ramiro, que é o espanhol, que vai acabar emprestando dinheiro para o Lalino e ficando mais tarde com a Maria Rita e depois sendo expulso, e o Major Anacleto, que representa lá o político, né? Então, essa daí é a história do nosso amigo marido pródigo, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho de Sarapalha. Então, Sarapalha é o nome do lugar onde acontece uma história
bastante triste, dramática mesmo, criada por Guimarães, né? Bom, essa história é um conto bastante pequeno, né? É considerado realmente uma obra-prima de Sagarana, porque ali nós temos dois primos, né? Ribeiro e Argemiro. Eles estão contaminados pela malária ou pela maleita, né? E vão se corroendo por causa dessa maleita, né? Estão num ambiente que também é um ambiente deprimente, e ao mesmo tempo fazendo uma revisão aí da vida, né? Porque já estão praticamente condenados à morte, passando pelo sofrimento das febres e tal. Eles vão se corroendo pelas lembranças do passado, ligadas a tal da Luizinha, né? Que é a mulher do Ribeiro e é a mulher por quem o Argemiro sempre teve uma certa atração, que por conta do respeito ao primo ele conseguiu sufocar, né? É um poema, é considerado praticamente um poema, né? De maneira figurada, obviamente, é um poema dos vencidos da vida, dos desolados interiormente, como é lembrado na epígrafe, né? Que é o mote, o tema desse conto: não cantes fora da hora, coitado de quem namora, né? Então é o sofrimento do amor, do ciúme, né? Então, como que é essa história? É a história de dois primos, Ribeiro e Argemiro, que são contagiados pela malária que se espalhou no Val de Sarapalha. Val é o vale, né? O Vale de Sarapalha. Os dois estão solitários na região, já que parte da população morrera e os demais, os que sobraram, fugiram. E entre os que fugiram está a mulher do Ribeiro, chamada Luísa, Luizinha, né? Eles estão ali praticamente morrendo aos poucos, e o Argemiro, percebendo a iminência da morte, procurando fazer que a sua consciência fique tranquila em relação ao primo, confessa ao Ribeiro que ele tinha uma paixão por Luísa, que ele havia ido morar com os dois, não pelo primo, mas pela Luísa, e que depois ficara pelo primo, né? Mas isso não é suficiente. O Ribeiro não aceita essa confissão, não vê essa confissão com bons olhos, não perdoa o primo, reage de forma agressiva e acaba expulsando o Argemiro de suas terras sem nenhuma complacência, sem nenhum dó, né? Então começa o conto mais assim, né? Na linguagem, mais ou menos assim, na linguagem de Guimarães: Tapera de Arraial, ali na beira do rio Pará, deixaram largado um povoado inteiro. Casas, sobradinho, capela, 3 vendinhas, o chalé e o cemitério, e a rua sozinha e comprida, que agora nem mais é uma estrada, de tanto que o mato a entupiu, né? Então, um lugar que está passando por uma decrepitude, um lugar que foi abandonado, e ali as personagens aí. Só ficaram por ali, né, as vítimas da malária, que foram os primos, como nós dissemos, Ribeiro e Argemiro, e uma negra velha que cuidava deles, né? Estavam lá condenados a morrer aos poucos por causa dessa doença, e o único prazer, ironicamente, era a tremedeira trazida pela doença, né? É um cenário, portanto, desolador, e uma vida muito pobre dos dois, e ambos também muito pobres, têm um vocabulário muito simples, muito rústico, muito pobre, né? E aí, na linguagem de Guimarães, ele escreve assim: há horas estão ali sentados em silêncio, como sempre, porque faz muito tempo, entra ano e sai ano, é toda manhã assim. A preta vem com os gravetos e a lenha. Os dois se sentam no coxo, primo Argemiro da banda do rio, né, do lado do rio, e primo Ribeiro do lado do mato. A preta acende o foguinho. O cachorro corre muitas vezes até lá na tranqueira, depois se chega também cá para perto, né? Então é uma vida muito triste, muito solitária. E aí, quando a crise vem, né, nem sempre os dois sofrem com aquela febre ao mesmo tempo, né, que é uma febre que leva a delírios e tal. Eles transpiram muito, tremem e tal. Argemiro, né, que é o primo que se apaixonou pela Luizinha, entre os tremores próprios da malária, da maleita,
recorda do amor que ele tinha pela mulher do primo, né? Bom, e aí na linguagem do Guimarães Rosa ele escreve assim: a primeira vez que Argemiro dos Anjos viu Luizinha foi numa manhã de dia de festa de santo, quando o arraial se adornava com arcos de bambu e bandeirolas, e o povo se espalhava contente, calçado e no trinque, vestido cada um com sua roupa melhor, né? Então aí o ambiente é também reflexo do estado interior da personagem. Um momento alegre é um momento em que ele vai se apaixonar por Luizinha, enquanto que no presente o ambiente decrépito é também uma referência ao estado interior das personagens aí. O Ribeiro, né, tem um ar de fantasma, parece que vai morrer a todo instante. E aí ele conta ao primo que o coração dele está amargurado, porque ele foi abandonado pela Luizinha, né? E ele vai narrando as dores, né? E o Argemiro vai recordando, obrigatoriamente, por conta dos relatos de Ribeiro, ele vai se lembrando da mulher do primo, e aquela lembrança vai mexendo com ele, né? E à medida que o primo vai narrando as dores, o Argemiro vai recordando da mulher, ele gostava da Luísa, sonhara com a mulher no dia do casamento, e tivera, aí na verdade é o Ribeiro, né? O Ribeiro disse que sonhara com a mulher no dia do casamento, ele tinha a impressão que ia morrer, né? Então ele está lá naquele estado de febre, febril, e diz que sonhou com a mulher, e ele entende isso como um vaticínio, né, de que ele vai morrer, né, porque ele sonhou com a mulher no casamento. E o Argemiro pede para que ele não fale da morte, né, e aí eles acabam falando da morte, e promete pro primo, pro Ribeiro, que ele não vai deixar que o enterrem no arraial, né. Bom, o Ribeiro, apesar de amargurado, fala para o Argemiro que não tem raiva da mulher dele, não tem raiva da Luísa, mas queria matar o homem com quem ela fugiu, porque a Luizinha fugiu com o homem, né? E aí é neste momento que o Argemiro resolve desabafar e confessa para o primo que amara a mulher Luizinha, né? E apesar de nunca ter faltado com respeito, né? Ele sempre foi dedicado ao primo, né, e à amizade deles, né? Então, o que acontece? O primo dele, o Ribeiro, fica irado e expulsa, né, muito enciumado, expulsa o Argemiro das suas terras, né? Então a solidão é o ápice da solidão total, né? E a questão deste homem que é incapaz de mesmo naquela situação perdoar um primo que foi leal a ele, na verdade, né? Que o respeitou, né? E aí o conto ele vai se encerrar com um delírio do Ribeiro, né? Provocado pela malária, né? E o Argemiro ele se retira, né? Em plena crise febril, e aí o conto termina com a excitação, né? A visão e as sensações, né? Ir para onde? Não importa. Para a frente é que a gente vai, mas depois, agora é sentar nas folhas secas e aguentar o delírio, né? A febre. O começo do acesso é bom, é gostoso, né? É a única coisa boa que a vida ainda tem. Para tremer e para pensar também. Estremecem amarelas as flores da aroeira, então já é o delírio. Há um frêmito, né, um vigor, uma vibração nos caules rosados da erva de sapo. A erva de anum crispa as folhas longas como folhas de mangueira. Trepidam, sacudindo as suas estrelinhas alaranjadas, os ramos da vassourinha, uma vegetação. Tirita a mamona de folhas peludas. Então é como se a natureza ela fosse a expressão simbólica do estado febril do próprio personagem, né? E aí ele fala: mas meu Deus, como isso é bonito, que lugar bonito para a gente deitar no chão e se acabar. É o mato todo enfeitado, tremendo também, né? Então essa experiência do que é trágico na existência humana, isso é o que é o tema, né, o que dá o aspecto de universal a este conto de Guimarães Rosa, certo?
Bom, as personagens principais, como falamos, são os dois, né? O Primo Ribeiro e o Argemiro. O Ribeiro, que era casado com a Luizinha, e o Argemiro, que era apaixonado pela Luizinha, mas foi sempre muito fiel ao primo. Tá certo? Agora nós vamos para o outro conto, Duelo.